Bom dia, meus amigos, tudo bem? Quero compartilhar de uma palavra abençoada para a tua vida. Palavra essa que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, verso 1 ao 14. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Louvado seja Deus. Estamos diante de um texto abençoado, do qual o apóstolo Paulo escreveu para nós, acerca da liberdade que Cristo oferece para as nossas vidas, de fazer aquilo que é correto para Deus. Sabemos que o pecado existe, e isso é o principal motivo que leva a entristecer o coração de Deus. O pecado que o ser humano comete, isso entristece muito a Deus. Mas Deus, tendo compaixão da humanidade, ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que viesse salvar a humanidade. Uma vez que somos de Cristo, somos batizados, nós somos justificados também por ele. Haja visto que uma vez que estamos justificados por Cristo, nós devemos servir a Deus em novidade de vida, não cedendo às paixões da nossa carne, aos desejos da nossa carne, porque isso aborrece ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para as coisas de Deus, para o Espírito, isso é vida. E por isso nós devemos viver em novidade de vida, buscando as coisas do Espírito de Deus, buscando a Deus, servindo a Ele, lendo a palavra de Deus, nos santificando, jejuando e realizando boas obras para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, versículo 8, Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. A morte já não tem domínio sobre nós, porque haja visto que uma vez que nós viemos a partir desta terra, nós estaremos com Cristo na eternidade, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, faça parte desse corpo de Cristo, aceite Jesus hoje e receba a salvação e a vida eterna que somente Cristo oferece. Curta esse canal, compartilhe essa mensagem e seja abençoado e abençoe outras vidas. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus.